pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Hoje nós vamos abordar História da Saúde Pública no Brasil. Essa é a primeira parte, já que é um conteúdo um pouquinho extenso. E antes de começar essa jornada, já dá o seu like, já dê o seu joinha, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com os seus amigos. Período colonial. Em 1500, o grande evento foi o descobrimento do Brasil, que foi realizado pelo português Pedro Álvares Cabral, que até então chegou em terras brasileiras através de Cabralha, na Bahia. Se depararam com uma terra absurdamente rica e abundante, índios gozando de plena saúde. E é válido dizer que, a partir da invasão do nosso território, tivemos também muitas doenças trazidas da Europa, né? Doenças essas que adoeceram e mataram muitos índios, fora a questão dos próprios conflitos, já que Portugal invadiu nossas terras. Outro marco importante da história seria a questão da catequese dos índios, também gerando muitos conflitos. A classificação dos índios como uma mão de obra ruim, né? Havendo a necessidade de trazer os negros para cá, através da escravatura. E já vendo o grande potencial das terras brasileiras, lembrando que a expectativa de Portugal era apenas explorar as riquezas naturais do país e não formar uma grande nação. Para o escoamento desses materiais todos, foi necessária a abertura de portos. Naquele momento, a população fazia uso da medicina popular. Os pobres, eles eram atendidos pelos boticários, pelos mesinheiros, pelos curandeiros, tanto de cultura indígena, que seriam os pajés, como os curandeiros de cultura negra, pensando nos Yalorixás, Babalorixás, nos pretos velhos, né? O cirurgião barbeiro, que era um profissional que ele cortava cabelos, fazia barbas e arrancava dentes. As parteiras, né, que realizavam até então os partos. E é importante dizer que estes indivíduos eram práticos, eles muitas vezes iniciavam de forma empírica os seus afazeres ou recebiam ensinamentos através de familiares. Somente os senhores rurais abastados, os donos de terras aqui no Brasil, é que tinham acesso a profissionais de medicina, ou seja, médicos de fato. E é interessante a gente salientar também que, além da questão financeira, ou seja, a população pobre e miserável não tinha, né, condições de custear os serviços de um médico, eles também temiam as técnicas. Neste período, acreditava-se que o que curava as inúmeras doenças seriam as sangrias ou os purgantes. No caso, as mesinhas, que seriam preparados à base de ervas com efeito laxativo, ou cortes, né, as hemorragias, que providenciariam o expurgamento da doença através da perda sanguínea. Já em 1746, haviam apenas 6 médicos europeus aqui no território nacional. A doença mais prevalente, a grande epidemia que assolava as terras brasileiras nesse momento era a varíola. Além da varíola, tínhamos também epidemias de febre amarela e cólera. É interessante dizer que, nestes momentos, pouco se tinha conhecimento através da questão de higiene, né? Os hábitos de higiene, nós sabemos hoje que eles podem nos poupar do contágio de N doenças. Naquela época, o máximo que se fazia era isolar as pessoas doentes. Pouquíssimo se sabia a respeito do contágio das doenças infecciosas, muito menos classificar e diferenciar os tipos de micro-organismos. Acreditava-se nessa época que as doenças eram causadas pelos miasmas,
né, que seria um ar corrompido vindo do mar que pairava sobre as cidades e infectavam as pessoas. Neste momento, né, lembrando que Brasil a todo vapor, a exploração acontecendo em pleno ritmo, a criação dos portos, como eu citei anteriormente, e a percepção de estrangeiros trazendo mais doenças ainda para o Brasil. Neste momento, cria-se a Inspetoria de Saúde dos Portos, uma espécie de vigilância sanitária da época. Qual era o objetivo? Verificar se não haviam pessoas doentes nessas embarcações. Caso positivo, elas eram obrigadas a permanecer em quarentena, ou seja, os navios deveriam ficar atracados a uma determinada distância do porto para aguardar 2 desfechos possíveis: a cura ou a morte de possíveis marujos que estivessem infectados. Neste momento, ainda existia, aliás, desde sempre, infelizmente, no Brasil, existe essa questão, né, dessa segregação de classes sociais. Os ricos, quando necessitavam de algum tipo de tratamento médico, eles procuravam clínicas particulares na Serra Fluminense, que é no interior do estado do Rio de Janeiro, ou eles pegavam os vapores, que seriam os navios que iam até a Europa para buscar algum tipo de tratamento ou atendimento. Os pobres, antes do surgimento das Santa Casas de Misericórdia, contavam com a medicina popular, que a gente citou anteriormente. E em 1543 foi inaugurada a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil, na Vila de Santos, né, hoje cidade de Santos, litoral aqui de São Paulo. Em 1808, o grande evento é a chegada da coroa portuguesa. Com isso, a gente vai começar a notar como a questão de governo da colônia e as questões são vistas de uma maneira diferenciada, já que a coroa passa a residir em nossas terras. Com a chegada de Dom João VI aqui em terras brasileiras, houve a ordenação da criação das 2 primeiras escolas de medicina do Brasil. Eram as chamadas Academias Médico-Cirúrgicas. A primeira foi inaugurada no Rio de Janeiro no ano de 1813 e a segunda foi inaugurada na Bahia no ano de 1815. Como eu citei anteriormente, várias mudanças na administração pública colonial foram vistas, inclusive as questões sanitárias. Então, vamos fazer uma análise aqui. Antigamente, mal se preocupava. 6 médicos, obviamente, para um país como o nosso, com dimensões continentais, embora naquela época não fosse tão populoso, mas mesmo assim, você tendo 6 profissionais médicos é muito pouco para poder atender essa população. Já com a coroa portuguesa aqui, pensa-se em questões sanitárias, questões de higiene, propagação de doenças, a necessidade de haver médicos à disposição da população. Então, a colônia, que até então era simplesmente para a exploração, passa a ser tratada com um potencial diferenciado. Esta mudança de visão sobre a colônia trouxe a necessidade da criação da Junta de Higiene Pública. É interessante dizer, pessoal, que naquele momento não existia água encanada, nem esgoto, não existia nada de saneamento, então era muito comum ter a presença de fezes, urina, lixo por todos os lados. Então, assim, as cidades os vilarejos eram extremamente sujos, né? Uma higiene absolutamente precária, um mau cheiro muito forte, muitos animais circulando e também produzindo excrementos, enfim. Com a criação dessa junta de higiene pública, começa a se realizar a aplicação da vacina contra a varíola, que foi criada em 1796 por Edward Jenner, né? Então começa a se preocupar em
vacinar a população. A partir deste momento, decreta-se que somente os médicos poderiam cuidar da população. Neste momento, os curandeiros, os práticos, os mesinheiros, enfim, eles começam a ser caçados e punidos, principalmente mediante denúncia. Período republicano. Em 1889, nós vamos ter a proclamação da República. A monarquia até então passa a não mais atender e suprir as necessidades da burguesia. Então a gente já começa a ter uma sociedade mais estruturada aqui no país. O mote da República, né, era justamente pregar a ordem e o progresso, que inclusive são os dizeres de nossa bandeira. A ideia era o quê? Modernizar o Brasil. Nesse momento já se percebia com muito mais clareza o potencial do nosso país. Mas o Brasil, no exterior, ainda era vista como uma região bárbara, um lugar de fora da lei, um lugar sem lei, sem regras, e um lugar muito extremamente perigoso. E essa era uma das imagens que precisavam ser mudadas. Como já havia acontecido a criação das escolas de medicina e a oferta de médicos no país se tornou muito maior, os médicos começaram a ser introduzidos e a guiar o Estado nos assuntos sanitários, em relação aos assuntos ligados à questão da saúde da população. Neste momento, a gente tem a criação da medicina pública e epidemiológica. Então, neste momento, já se fazia levantamentos estatísticos sobre mortalidade das principais doenças que assolavam o país naquela época. Já citadas anteriormente, varíola, a cólera, febre amarela, enfim, entre outras. Lembrando que essas pesquisas, tanto da epidemiologia como os tratados de saúde pública, eram todos guiados por preceitos científicos fundamentados por Louis Pasteur. A partir daí, a gente começa a ter um modelo sanitarista campanhista. Qual que era o foco? Imunizar a população. Havia a fiscalização dos hábitos de saúde desta população. Começa-se a ter a percepção da difusão de doenças por micro-organismos. Então, esse modelo sanitarista também é conhecido como contagionista. Prega-se evitar o contato do indivíduo doente com o indivíduo sadio. O que é importante dizer, pessoal? Nesse momento, todas as ações de saúde pública, elas eram impositivas, para não dizer truculentas. Naquele momento não se existia o menor conceito ou percepção da educação em saúde. Então, a população era obrigada, à força, a aderir a essas ações. A partir daí, a colônia, né, que até então não mais uma colônia, agora a república, existia um grande paradoxo naquele momento. O crescimento econômico, que ele era gerado principalmente pela cafeicultura, que se chocava com a crise sanitária. Então, por mais que existisse grande potencial de crescimento, até houve um crescimento econômico, mas que não foi tão grande devido à crise sanitária, ou seja, a questão de saúde da população deveria ser visto e controlado, né? Epidemias crescentes cada vez maiores de febre amarela nesse momento, como já havia a vacina para varíola, deu-se uma controlada nos casos. Nesta época, a febre amarela toma a frente. O Brasil era conhecido por um lugar de pessoas doentes, onde não existia a menor política de saúde que já começava a existir no Velho Mundo. Era muito comum navios estrangeiros se recusando a atracar nos portos brasileiros com medo do contágio das doenças.
Nesse período, como a gente já teve até então a abolição da escravatura, percebe-se uma queda muito grande na imigração, principalmente europeia. As doenças que mais eram prevalentes naquele momento: varíola, cólera, malária, tifo, peste. Ou seja, ao mesmo tempo que já se começa a ter a percepção dos micro-organismos, ainda se estava num processo aí evolutivo de juntar a questão sanitária e de higiene a este contágio. A visão do país, né, do Brasil para o mundo, precisava mudar urgentemente. Os estrangeiros viam o Brasil como um verdadeiro matadouro, né? Percebia-se a questão do mau cheiro muito forte e as percepções de saúde, né? Nesse momento, a gente também tem uma outra epidemia muito importante a ser comentada, que foi a gripe espanhola. Ela dizimou N pessoas. Era muito comuns a passagem dos carros, recolhendo os corpos das pessoas nas casas. Muitas pessoas morreram. É interessante a gente dizer que a imunidade social, pela primeira vez, ela é corrompida. O que seria essa imunidade social? Antigamente, notava-se o quê? Que somente, ou em sua grande maioria, eram as pessoas pobres que adoeciam. A partir do momento em que se percebe que a questão de falta de saneamento interfere, ela começa, inclusive, a pressionar essas pessoas ricas. Consequentemente, os governos passam a ser pressionados, né, porque não existe mais a barreira social. E uma frase muito importante tem que ficar gravada como conceito: a saúde se torna pública quando as externalidades começam a incomodar. O que são, afinal, as externalidades? Quando a violência, quando o acesso ao saneamento, a desigualdade social, ela vai fazer com que a saúde se torne pública nesses momentos. Quando a violência, quando a doença começa a bater na porta da sociedade mais rica, é que ela tem, então, com poder e acesso aos governantes, começam a pressionar, exigir novas propostas para a melhoria, né, da vida no país. Com a burguesia cada vez mais pressionando o governo da República, entra na pauta a discussão e até então a criação da Diretoria Nacional de Saúde. Este programa ele foi iniciado entre os anos de 1902 a 1906, que compreende o mandato do presidente Rodrigues Alves. Esta diretoria ela foi encabeçada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz e trata-se de um embrião do Ministério da Saúde, ou seja, começava-se a pensar em políticas públicas mais aplicadas de fato. E, junto desse período, também começaram a haver, de forma mais veemente, as campanhas sanitárias. Porém, como eu disse anteriormente, essas campanhas, elas eram inspeções militares, ou seja, o exército e a polícia, muitas vezes, eram eles que realizavam essas campanhas sanitárias. Ou seja, não eram profissionais de saúde que realizavam essas campanhas até então. Nessa ocasião, a cidade do Rio de Janeiro ela foi dividida, né, e as cidades, de modo geral, eram divididas em distritos. Os doentes até então eram encarcerados, ou seja, retirados literalmente de circulação. Acreditava-se que a questão da pobreza, aglomeração de pessoas, propiciavam a falta de higiene, a proliferação de doenças e o criadouro de insetos indesejados e animais, né? No caso de ratos, baratas, moscas,
Isso fez com que o governo expulsasse as pessoas dos morros e dos cortiços e simplesmente destruísse as casas, os casebres, as pequenas vilas, inclusive aplainassem os morros. Isso fez com que houvesse uma rápida reorganização sanitária no país. E quem comandava até então esses distritos, essas ações, eram os médicos higienistas. Os médicos higienistas, eles acreditavam nos miasmas. A partir daí muda-se muita coisa, né? A concepção. Como eu comecei a dizer anteriormente para vocês, quem liderava essas campanhas era a Polícia Sanitária. Polícia Sanitária. Então aí vocês já imaginam que as pessoas eram internadas à força, retiradas de suas casas. Havia muito medo e desconfiança da população, porque as ações até então eram totalmente truculentas, para não dizer até violentas. Existia uma necessidade muito grande de adequação da questão de saúde no país, porque este quadro mórbido, ou seja, as notícias, por mais que de maneira lenta, mas elas ainda chegavam aos outros continentes, mostravam um quadro absurdamente mórbido no país. Então aqui era visto como um lugar que morria-se muitas pessoas, que não existiam condições de saúde, e isso com certeza impactou no desenvolvimento do país enquanto potência, né? Nesse momento, ainda que de uma maneira um pouco torta e brusca, mas já começa a haver uma preocupação do Estado, ou seja, do governo, com não só essas doenças infecciosas que a gente comentou anteriormente, mas passa-se a haver um olhar para os trabalhadores que adoeciam, né, as doenças ocupacionais, a mortalidade materna e infantil, que era absurda. Então, se não haviam mulheres que morriam durante o parto, mulheres que morriam nos primeiros dias aí do seu puerpério, ou as crianças pequenas, abaixo de 2 anos, que morriam de forma abrupta, né? Isso já fez com que o governo começasse a olhar para essas questões de saúde pública e de epidemiologia com um carinho muito grande, vamos por assim dizer. Outro marco bastante importante da nossa história é a revolta da vacina. Em 1904, foi estabelecida uma lei que obrigava as pessoas a serem vacinadas contra a varíola. Como citei anteriormente, nós tínhamos a polícia sanitária. Então, o que acontecia? Os policiais batiam nas portas das casas e dos estabelecimentos, literalmente pegavam as pessoas à força e aplicavam a vacina da varíola. Isso causou uma reação muito grande na população, uma grande revolta. O que trazia muitas questões de dúvida na população. O desconhecimento da composição das vacinas. Então vamos pensar que, se com certo conhecimento do que é uma vacina, em alguns momentos algumas dúvidas pairam, imagina uma população absurdamente leiga, não tendo ideia de qual era o fundamento de uma vacina. Além disso, pessoal, a nível de curiosidade, é interessante que vocês saibam que uma outra questão levantada na época é que, naquele momento, eram raras as mulheres que usavam roupas que não tivessem mangas longas. Então, para as pessoas, era algo indecente uma moça expor o seu ombro para um estranho. Então, isso também causou muito atrito com a população, né? Ou seja, naquela época ainda não se passava na mente dessas pessoas a questão da educação em saúde. Ou seja, tem que tomar vacina? Vai tomar vacina e pronto. Não existia a questão ainda de você trazer a informação em educação em saúde. Nas décadas de 1910 e 1920, a população rural ela era absurdamente numerosa e era acometida de forma gritante por parasitas intestinais. Nessa época, houve a criação de um personagem chamado Jeca Tatu. Ele foi criado por Monteiro Lobato e ele simplesmente retratava o perfil do homem rural naquele momento.
ar cansado, emagrecido, abdômen protuberante por causa das parasitoses, uma letargia muito grande, já que os parasitas interferem na absorção de nutrientes desse indivíduo, então notava-se uma subnutrição e uma apatia muito grande. Um outro problema também desse morador rural, né, desse morador do campo, seria o alcoolismo pela falta de perspectiva. Inclusive, gente, aí entra aí a nível de curiosidade. É muito comum nos dias de hoje, pela falta de perspectiva, você encontrar muitos indígenas que vivem em reservas serem alcoólatras, né? É um problema muito sério. Além dessas parasitoses e do alcoolismo, as doenças que mais imperavam eram a doença de Chagas, a malária e a tuberculose. Era muito comum que esses indivíduos fossem acometidos de mais do que uma doença, 2 ou 3 doenças ao mesmo tempo, né? E mesmo fora deste meio rural, percebia-se também que nas cidades estava havendo um grande aumento da população. Com isso, o governo se via desafiado a criar estratégias para melhorar a questão de saúde pública no país e fazê-lo progredir. Nessa mesma época, o governo mantinha sua preocupação em diminuir as taxas gritantes de morte materno-infantil que ainda assolavam o país. Como foi dito no slide anterior, com o crescimento populacional e o crescimento, claro que desordenado das cidades, voltou a haver a proliferação dos cortiços e das favelas. E o Brasil se viu em situação de repente precisar de ajuda estrangeira para melhorar as condições de saúde da população. O Brasil, nesse momento, passa a receber auxílio financeiro da Fundação Rockefeller. Essa fundação ela é norte-americana, lembrando que, claro, que os norte-americanos cederam essa ajuda ao Brasil, pensando em retorno financeiro, né, óbvio. Qual que era o objetivo da Fundação Rockefeller? Era trazer saúde, porque a ideia era criar o quê? Uma nação forte e trabalhadora, já que a questão do crescimento e as péssimas condições de saúde da população interferiam fortemente na sua produtividade. A partir desse momento, começam a haver as campanhas. Aí a gente já começa a ver um caráter um pouco menos intransigente e impositivo. Então já começa a ver a criação das campanhas nacionais de vacinação e de puericultura. Puericultura é a arte de criar bebês saudáveis. Então a ideia é o quê? Orientar na questão de higiene e de cuidado das famílias para a gente tentar evitar essa morte infantil tão grande. Mas, infelizmente, a assistência individual, ela ainda era privada, ou seja, a gente ainda tinha a questão da desigualdade social, acesso a uma assistência, digamos que talvez um pouco melhor, não sei até que ponto, privada. Já a assistência pública, né, porque aí a gente já começa a ter aí alguns hospitais públicos, sempre realizada em caráter social, talvez ainda ligado àquele preceito religioso de caridade, né? Naquele momento, abrigava-se e isolava-se os portadores de TB e hanseníase, né? Porque são doenças, né, altamente contagiosas. No ano de 1923, ocorreu o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene. Nesse momento, a gente já começa a engatinhar, a caminhar para algo mais viável e talvez mais próximo do que a gente vive hoje. Nesse congresso, discutiu-se educação sanitária. Então, a gente já começa a ver que o mote aí passa a ser não só ações imediatistas quando se tem as epidemias e os surtos, mas pensar em ações que previnam e evite que esses surtos e epidemias ocorram, ou caso ocorram, aconteçam de forma menor e mais controlada, né?
Nessa época também foi desenvolvido o Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza. Era um médico e neste centro a gente considera ele como um embrião da UBS, porque havia consultas, educação em saúde, saúde ocupacional, puericultura, acompanhamento de pré-natal. Ou seja, neste momento já se começa a pensar na prevenção, porque o ideal é que você deve-se evitar que o indivíduo venha adoecer, né? A gente não pode só esperar ele ficar doente e fazer alguma coisa. A ideia é, obviamente, tratamos os doentes, mas evitar que o maior número possível de pessoas venham a adoecer. Entre as décadas de 1920 e 1930, já vai acontecer a Reforma Carlos Chagas. Carlos Chagas, também um grande médico sanitarista, inclusive descobriu o Trypanosoma cruzi, que é um micro-organismo que causa a doença de Chagas, por isso a doença de Chagas chama, né, doença de Chagas. Nesse momento, já existe uma estruturação bem interessante em relação à educação em saúde. Já se começa a perceber que a população necessita de informação, que ela necessita ser educada. São desenvolvidos panfletos, folhetos e cartazes disseminando informações, bons hábitos de saúde e de higiene para a população. Nesse momento também são difundidas mensagens por rádio, já que, além de ser um meio de comunicação mais utilizado, fora o jornal impresso, enfim, existe uma outra questão, o analfabetismo. Ainda existiam muitos indivíduos analfabetos no país. Então, de repente, um folheto não surtiria efeito com essa parcela da população, mas uma mensagem falada, com certeza. A partir daí, já começam a haver as ações para diminuir a incidência de doenças, né? O combate ao mosquito, a Aedes aegypti, os fumacês. Começamos a ter as visitas sanitárias que eram realizadas por enfermeiras. Então, notem, lá atrás, polícia sanitária. Aqui a gente já começa a ver profissionais de saúde visitando as casas e orientando a população, né? Isso já é um grande upgrade, é onde a gente começa a se inserir mais nessa questão de saúde. E é importante dizer que foi iniciado, pensando lá atrás, nas primeiras intervenções, mesmo que elas de uma forma totalmente intervencionista e autoritária, isso fomentou um envolvimento muito grande do Estado e, consequentemente, uma evolução. Talvez não tenha sido o melhor começar de uma forma tão bruta, mas começou-se algo e isso foi muito importante, né, para o Estado cada vez mais abraçar a questão dele ter responsabilidade em relação à questão de saúde, higiene, de saneamento da sua população. Pessoal, muito obrigada por acompanhar esse vídeo até o fim. Lembrem-se, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Deixe seus comentários, tire suas dúvidas ou simplesmente sugiram temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Meus amigos, fiquem com a luz da lamparina de Florence Nightingale e Anna Nery. E até a próxima aula.